Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 15 de julho de 2019, uma segunda-feira, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Isilda, a Maria Clara, a Maria Regina, o Paulo Sérgio de Oliveira, a Vilma Cancela, minha prima, a Renata, o Denis Bertelli, boa noite. O Denis e o Paulo estão desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Pelo YouTube está a Bernadette Mangini, que resolveu a partir de hoje fazer também o Livro dos Espíritos. Ela já fez uma vez, está recordando. Está tudo certo, sim, claro. Ela está perguntando se está tudo certo. Está tudo certo. A Bernadette está conosco e a Luciana Herrera e a Natália Pinguim. Todos também desejando uma boa noite a todos. Muito bem. Eu vou revezando aqui entre o YouTube e o Facebook. Nós estamos transmitindo simultaneamente por esses dois canais. E, havendo alguma dúvida, alguma necessidade, alguma pergunta, por gentileza, vocês escrevam aí no chat que a gente vai tentar responder, ok? Nós estamos estudando do referido livro, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 6º, Vida Espírita. E aqui Kardec, no item 4º, vai fazer um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Nós estamos aproximadamente na metade da página seguinte, parágrafo, aliás, a questão é número 257, para quem quiser abrir o livro em casa, é a 257, item 4º, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Virem a página, na página seguinte, no meio da página aproximadamente, no parágrafo em que se inicia dizendo assim: a experiência nos ensina que. É nesse parágrafo que nós estamos. Está correto, né? Não? Não, já passou. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, tá certo. É que eu tenho aqui nessa página anotado... Eu tenho anotado aqui 1, 2, 3, 4, 5 datas diferentes. Fora a data de hoje. Tem 2005, 2014, 2012, 2011. Mas vamos lá. Me perdoem então quem está em casa. É na outra página, na página seguinte, no final da página. Bom, na minha, no meu, no final. Tomada do meio ambiente. Não. Mas esse tomada é uma marca antiga, eu também tenho. É? É no mas. Lá em cima. É antes. É o primeiro parágrafo. Ah, primeiro parágrafo dessa página. Mas, dir-se-á. Isso. Jesus, não está marcado isso aqui para mim, não? Foi ali. Foi aqui que nós paramos? Jesus do céu, e eu não marquei. Então, fora essas 5, tem mais essa anotação. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Muito bem. Então, vai lá. Então, o parágrafo é: mas dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas aos espíritos pelo perispírito. Bem, agora está correto o parágrafo. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito.
tanto quanto as desagradáveis. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem chegar no parágrafo. A Ana Simon está conosco também. Bem-vinda, viu, Ana? Seja bem-vinda entre nós, é um prazer tê-la conosco. Você está pelo Facebook também? Tá? Está pelo Facebook? Pelo Facebook e pelo YouTube. Estou cumprimentando a Ana Simon pelo YouTube. Muito bem. Vamos lá. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Então, quando ele faz essa afirmação da matéria que conhecemos, ele deixa em aberto aqui uma possibilidade, né? Pode haver aqui outro tipo de matéria que nós desconhecemos, né? Bom, nós não sabemos o que é o elemento material, né? O fluido universal, né? Nós não sabemos, nós temos uma ideia, sabemos que tudo deriva dele, mas não sabemos exatamente o que é o fluido universal, né? Sim, sem dúvida, há aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe produzem nenhuma impressão, e não obstante eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos, para elas, como cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão. E essas faculdades são atributos de todo o seu ser, ou seja, não estão localizados, como ele explica parágrafos atrás, em órgãos como o nosso, né? Como no corpo físico. E não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens, não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termo de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vive. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu senso comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente, que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para os espíritos, para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma, o espírito, tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções.
Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial, ou perispírito, né? Muito bem, Bernardo. Então você está reestudando novamente, né? Diz que não está recordando, não, porque ela parou em 2013. Então você está reestudando novamente, relembrando, vamos dizer assim, né? Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Mundos mais grosseiros, perispíritos mais grosseiros. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre. E então, as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções, ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos, no caso dos espíritos mais atrasados, né? Os imperfeitos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. No primeiro momento, após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão, através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda esta teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçado do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E nos ensinais que sofremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos essa vida corpórea. O sofrimento deste mundo decorre, às vezes, da nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria são consequência de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades, o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente. Ana Batista Alves entrou. Seja bem-vinda, viu, Ana? É um prazer tê-la conosco. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra.
Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. O Gabriel Tobias está conosco. Bem-vindo, Gabriel. Prazer tê-lo conosco, viu? Pode deixar que eu marco, sim. Vou colar aí um convite para todos. O Orlando e a Denise acabaram de entrar. Bem-vindos. Vou deixar um convite mais uma vez a todos que estão aí pelo Facebook, para que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós atingimos a marca dos 500 inscritos no dia de hoje e precisamos de mais 500 para poder transmitir pelo celular. Tá bem? Então, vocês que aí estão, que gostam de estudar a nossa querida doutrina espírita, por favor, se inscrevam. Está aí o endereço do nosso canal e será um prazer contar com a presença de vocês. Já vimos que esses sofrimentos são resultados dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. E quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetam o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo o sofrimento moral. O Eduardo Ambrosio acabou de entrar também. Bem-vindo, Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos passo a passo na vida de além-túmulo para observar as modificações que nele se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos ofereceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Então, aí está o final desse ensaio teórico, né? Sobre as sensações nos espíritos. Kardec não escreve esse ensaio teórico de ouvir falar, mas como ele mata depois de entrevistar milhares de espíritos. Não é à toa que esse homem morre com 50 e poucos anos de idade, né? Trabalhou diuturnamente para poder deixar esse legado para a humanidade.
essas pesquisas, né, sobre o mundo espírita, sobre a vida espírita. Item 5, escolha das provas. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso que o senhor acabou de estudar? Tudo bem, então? Escolha das provas. Questão 258. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos a essa pergunta, que é uma pergunta bastante interessante e bastante apropriada, né, aos nossos interesses, é a seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Ele mesmo não tem departamento reencarnatório, né? Isso é conversa de romancinho, de romance que não tem o que escrever, então o sujeito escreve isso, né? Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, ou seja, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio quando estamos em estado de erraticidade, livres, sem corpo físico, para elaborar a nossa futura encarnação. Então, ele diz assim, eu vou ler novamente, para fixar essa resposta dos espíritos superiores. Ele mesmo escolhe os gêneros de provas que deseja sofrer. Portanto, tem consciência, sim, do que vai acontecer. Se ele escolheu, né? Diz assim, e arremata, nisto consiste o seu livre-arbítrio. É por isso que você tem livre-arbítrio, ele está dizendo para Kardec, né? Para que você possa fazer exatamente isso. Nós não temos a quem reclamar por aquilo que nós vivenciamos durante a vida. São escolhas feitas por nós na tentativa de melhorar e merecer a felicidade no mundo espírita. Questão 258A. Não é Deus que lhe impõe atribulações da vida como castigo? Olha, nesta pergunta, é claro, Kardec era um livre pensador e não era religioso. Portanto, eu só posso atribuir essa pergunta de Kardec a uma necessidade da época, em função de que a França, dessa época, da meados do século XIX, ela era dominada pela Igreja Católica. E a ideia do castigo, a ideia da punição, era uma ideia premente nos meios, né? No meio social, né? Entre todas as pessoas que estudavam, que se debruçavam sobre esse tema, era uma ideia geral. Então, ele faz essa pergunta em função disso, né? Não em função da sua maneira de pensar, porque o espírito de Kardec, do professor Hipólito Leão Denis Arrivai, estava muito acima disso, mas de uma necessidade de ensinar as pessoas, né? De mostrar às pessoas o que é a realidade, e não o que as pessoas supõem, ou são ensinadas através da religião a entender como verdade. Eles respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, se o Criador permite que nós escolhamos os gêneros de provas pelos quais nós vamos passar, isso está nas suas leis, não tem nada de errado, né? Ele permite porque ele criou essa lei, a lei do livre-arbítrio, e nós temos o direito de utilizá-la em nosso favor e em nosso desfavor também, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você vai, pela lei de causa e consequência, responder pelas suas ações. Eles continuam respondendo, perguntareis agora por que ele não fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro, nada lhe atrapalha. Quando a gente desencarna, você não vai ter quem acusar pelos seus sofrimentos ou quem agradecer por toda a felicidade que você poderá estar vivendo na vida espírita. Porque o mérito e o demérito é todo seu.
não é? Por isso que ele diz, nada lhe estorva o futuro, nada lhe atrapalha. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele. Pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. E esse recomeço, nós sabemos, se dá pela reencarnação. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento. E Deus o permitiu. Né? Nós escolhemos as provas, uma vez estabelecidas essas provas, ou as expiações, o Criador sanciona aquele pedido, né? Dá o seu aval. É evidente que esse aval não é dado pelo próprio Criador, a nós, né? Espíritos imperfeitos, mas através dos seus ministros, através da sua própria lei, não é? Da lei que prevê para poder prover todas as nossas necessidades, e o homem vai vivenciar na Terra aquilo que ele pediu. Então, quando acontece alguma coisa que coloca a nossa vida em perigo, foi a permissão dele, foi por permissão dele. Né? E a gente aceitou passar por aquele perigo, porque sabia, né, que através da vivência daquele momento, nós iríamos nos adiantar. Ou seja, a gente se coloca diante do perigo e nós vamos ter uma noção, né, pela própria reação de cada um de nós, a quantas anda a nossa confiança nele. Tem gente que, diante do perigo, se desespera, se descabela, ele perde a confiança em Deus e em todo mundo. Né? E tem outros que, com bom senso, com calma, com equilíbrio, enfrentam o problema e tentam vencê-lo. Né? Isso é uma demonstração clara de confiança no Criador. A confiança está nisso. Aliás, eu julgo que o homem calmo não é aquele que não esbraveja, ou que não esperneia, ou que não xinga, ou que não põe para fora os seus sentimentos. Né? O homem calmo é aquele que, diante do verdadeiro perigo, diante do perigo que põe a sua vida em xeque, ele mantém o seu equilíbrio. Esse, para mim, é o homem calmo. É o homem que realmente é calmo. Porque, às vezes, o sujeito não expõe os seus sentimentos, aquilo que ele está pensando, mas por dentro ele está um turbilhão. Por dentro ele está a 200 mil por hora. O que significa dizer que, em função disso, ele vai ter certamente, por esse comportamento, ele vai ter certamente que passar, ou vai acabar eclodindo nele, certamente, doenças graves. Né? Porque é recomendação. É recomendação dos especialistas, né? Os psicólogos, os psiquiatras, de que o homem extravase, sim, os seus sentimentos. Extravase. Eu fazia acupuntura com o japonesinho, tinha 1,5 m de altura o japonesinho, mas tinha uma mão que, nossa, na hora que ele pegava onde estava doendo, então ele sentia que a gente estava sentindo dor, me percebia, né, que ele estava sentindo dor, ele falava assim, pode xingar. Ele fala muito mal português, né? Ele fala, pode xingar. Palavrão é calmante universal. Quer dizer, na sua maneira de colocar, ele estava dizendo, com as palavras dele, a mesma coisa que eu falei agora. Tem que extravasar, porque se a pessoa retém esse sentimento, acaba o que muitos chamam de somatização, né, desses sentimentos, e se manifestando através de doenças físicas. Né? Então, há uma necessidade, sim, de se extravasar, de se conversar. É claro que você não precisa agredir ninguém para isso, né? Mas há uma necessidade premente do homem extravasar os seus sentimentos.
Agora, no momento crucial, no momento da prova, no momento em que realmente a tua tranquilidade está sendo colocada em xeque, não é? E que determina que você tenha equilíbrio diante daquela situação, calma diante daquela situação, aí é que a gente vai conseguir, nesse momento é que a gente vai conseguir medir a quantas anda a nossa confiança no Criador. E é por isso que a gente pede essas situações. Normalmente a gente não desencarna, né? A gente passa, eu já passei por muitas coisas na estrada, viajei 20 anos, então passei por momentos realmente perigosos, né? Mas aí que a gente percebe, né? Como é que está a nossa capacidade de enfrentar o problema com equilíbrio. Mas vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Questão 259. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, aí já vai uma distância muito grande, né? Aí já vai uma distância muito grande. Não é bem assim. Eles respondem, todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. É claro, os nossos pensamentos, eles geram, eles dão causa, que geram consequências, não é? Evidente, se o sujeito vai bater um prego na parede e ele estiver bêbado, a possibilidade dele acertar o dedo com o martelo é infinitamente grande, né? Ao passo que se ele tivesse sóbrio, a possibilidade diminuiria muito. Então, como é que ele vai prever que num determinado momento da vida dele vai bater um prego na parede e vai acertar o dedo? Né? É evidente que não é possível. Não é? Bom, o sujeito vai subir numa escada, o cara é imprudente, a escada está ruim, está bamba, feita de madeira ruim, a possibilidade de a escada quebrar e ele cair é grande. Mas se fosse um cara prudente, comprasse uma escada boa, né? Ou então consertasse aquela porcaria que ele tem, a possibilidade diminuiria muito, até poderia cair, até desencarnar por conta disso, né? Isso estaria nas previsões que ele fez para a sua encarnação, né? Mas a gente tem que viver sempre e nortear a nossa encarnação pela prudência, né? A gente compra um carro, aí compra um carro usado, né? Você não sabe como é que o dono usou o carro, você sabe exatamente como ele usou? Você mais ou menos imagina que pela qualidade do automóvel foi mais ou menos bem usado, né? Mas você sabe se ele pegou uma pedra de bico no meio da rua, ou uma guia, ou passou por cima de alguma coisa que afetou o pneu por dentro? Então né, porque sou trisneto, bisneto, neto e filho de motorista. Então a gente cresceu ouvindo essas coisas. A gente compra um carro usado, a primeira coisa que eu faço, levar no De Pascal aqui em Jaú, ou então um borracheiro conhecido e de confiança, e mandar desmontar os 5 pneus. Mas não tenha dúvida. É a primeira coisa. Não se confie em pneu. Você pode até colocar 4 pneus novos no carro e está na rodovia, 80, 100 por hora, o pneu estourar. Está sujeito a um erro qualquer de construção, né? Na fabricação. Qualquer um está sujeito a isso. Mas estourar porque você foi negligente, e eu conheço amigos que pagou na época, 2004, 2005, mais ou menos, pagou 32 mil reais num carro, que não era barato, hoje não é barato. Imagina há 14 anos atrás, né? 15 anos atrás. E o carro pegou o carro usado e tal, e não olhou os pneus. Estourou o pneu dianteiro, ele derivou, pela tangente da curva, pegou uma área, ficou 3 meses de cama, sem poder trabalhar. O filho não se machucou porque estava no volante do carro, ele se machucou porque estava no passageiro, depois do lado do passageiro. Aí eu conversando com ele, era amigo da gente. Eu disse, escuta, mas você não mandou olhar os pneus do carro?
Hoje já tinha gastado muito. Mas, amigo, para quem gastou 32 mil, se tivesse que gastar mais 2 mil, né, tinha que mandar olhar os pneus, pô. É uma questão de princípio. Quem anda numa rodovia a 80, 100, 120 km por hora, você tem que saber em cima do que você está andando. Pneu, freio e direção tem que estar perfeito, não tem que estar bom, tem que estar perfeito. Então, em tudo na vida, né, e é isso que os espíritos estão dizendo aqui, né, nós temos que ser prudentes. A prudência tem que ter a primeiro lugar na nossa vida, depois as conveniências. Mas a prudência em primeiro lugar. Não tem outra maneira de ser, né? Eu vou ler novamente, porque toda vez que eu leio essa resposta, eu sempre procuro aprimorar a minha maneira de ver e de fazer as coisas nesse sentido, para que as nossas ações não sejam o causador, né, de problemas que nós não precisamos ter, né? E às vezes a gente é imprudente mesmo. Então ele diz assim: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, das vossas próprias ações, da prudência ou da imprudência, não é? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias. Olha que importante isso. É sempre muito importante notar nas respostas dos espíritos ou analisar com a profundidade necessária. Os detalhes nascem das circunstâncias. Então, de conformidade com as circunstâncias, você vai ter que conviver com determinadas coisas, que você tem que, pela sua prudência, pela sua inteligência, pela sua boa vontade, procurar prever o máximo possível. Tem coisa que não é possível prever. Como é que você vai prever? Eu estava em Penápolis, às 10 para 7 da manhã, cruzando uma rua que era preferencial minha, né? E normalmente eu conhecia bem Penápolis, né? Estou cruzando a rua e me deu lá uns 5 minutos e eu parei e olhei para o lado de quem vinha, sentido do tráfego. E a sorte que quando eu parei, segurei o carro e parei, quase parei, passou um carro a uns 70, 80 km por hora. E eu ainda tive o capricho de olhar na placa dele, placa de Penápolis. Sujeito da cidade, passando numa rua preferencial em altíssima velocidade. Como é que você vai prever na tua vida? Quer dizer, aí você conta com o quê? Com a sua prudência e com a ajuda dos bons espíritos, porque certamente alguém falou, segura, ou inspirou, segura, porque vem bucha. Né? E se a coisa está prevista nas leis de causa e consequência, para pegar a pancada do meu lado, porque era do meu lado que ia vir a pancada, ia pegar, ia ficar paraplégico, tetraplégico, sei lá, surdo, cego, mudo, ou desencarnar, qualquer coisa assim. Então não tem o que segurar. Né? Mas a prudência, graças a Deus, né, e a ajuda dos bons espíritos, com certeza, né, 50% para cada lado, me ajudou nesse caso. Então, olha, uma rua preferencial, normalmente o que o pessoal faz aqui em Jaú? Bicicleta não respeita. O cara está na preferencial, ele joga em cima do carro que ele... Falta de prudência, de bom senso, né? De calma, de tranquilidade, para poder trafegar com a segurança necessária. Então, os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos, né? Nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos familiares, nossa família, os grandes acontecimentos, né, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corres o risco de cair.
mas não sabe quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não pense que estava escrito, como vulgarmente se diz. Na realidade, nada mais foi que imprudência do pedreiro ou do telhadista que largou a telha solta ali em cima. Eu não sei se vocês são observadores a esse ponto, mas eu sou. Eu passo numa rua, em qualquer lugar, eu fico observando os telhados, antena, esse tipo de coisa. É comum a gente ver telha solta no telhado. Dá um vento bastante forte, essa telha escapa do telhado, vai num carro, numa bicicleta, numa moto, né? Ou num pedestre mesmo. O que acontece? Uma telha, por menos que ela pesa uns 4, 5 quilos. Arremessada de 3, 4, 5 metros de altura, imagina o que acontece. Então, prudência sempre é o que os espíritos nos recomendam. Questão de número 260. Pergunta: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Como se nós fôssemos de boa vida, né? Como se a gente fosse santo. Kardec era. A gente tem umas condutas de vez em quando que é pior que de marginal. Vamos lá. Resposta dos espíritos: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então, muito cuidado com aquilo que você faz da sua vida, porque certamente você vai encarnar entre aqueles que lhe são próprios, aqueles que lhe são de instinto, por questão de similitude de gosto, são gente do seu métier, são gente da sua laia. Né? O cara que engana os outros, que rouba, que corrompe, então ele vai encontrar em outra encarnação gente desse tipo, porque ele precisa vencer aquela tendência dele. Né? Eu li um livro uma vez, que um sujeito desencarna e ele tinha aplicado, ele era uma pessoa que em Portugal, ele captava dinheiro das pessoas para investir no mercado financeiro. Né? Investidor. O que nós chamamos hoje de investidor. Na época tinha outro nome. Ele fala no livro lá, não lembro lá. Então, o sujeito captava dinheiro de todo mundo e tal, e investia o dinheiro, depois dava o lucro, pagava o lucro do capital para as pessoas. Né? Muito bem. Chegou um determinado momento, ele achou que ele devia se mandar com o dinheiro de todo mundo. E o dinheiro não era pouco, não. O dinheiro era bastante. Fala lá quanto significava o dinheiro e tal, naquela época. Muito bem. Ele desencarna, passa por várias tribulações durante a sua situação em estado de erraticidade, e depois ele vai programar uma nova encarnação. Adivinha o que ele ia fazer nessa próxima encarnação? Exatamente a mesma coisa. Ele ia ser testado, a sua honestidade, né, fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia na sua última encarnação. Então, é muito interessante os caminhos pelos quais o Criador encontra para nos testar. Na realidade, não é ele que encontra para nos testar, mas nós mesmos que buscamos para poder nos experimentar a nossa capacidade de vencer as nossas más tendências. O Marcos Carvalho entrou. Bem-vindo, viu, Marcos? Prazer tê-lo conosco. Muito bem. Questão 260A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Para a resposta do espírito. Se deveríamos lamentar isso? Eles são espirituosos, fala a verdade. Eles são espirituosos. E o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, é por isso que neles só existem bons espíritos.
fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Entre outras palavras, eles estão respondendo o seguinte: não há necessidade do espírito passar pelas tribulações que os espíritos encarnados aí nessa terra onde você vive passem, vivenciem. O espírito, ele, como Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. Ele estava dizendo exatamente isso, né? Pelo bem, pela prática do amor, pela prática da caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, a gente paga um monte de coisa que a gente talvez não pagaria se fosse de outra forma. Então não há necessidade, né? A gente vive por quê? Vive porque é obrigado a encarnar num mundo como o nosso, num mundo de pessoas que ignoram, sobretudo, as leis de Deus, e se dão pouco conta dessa necessidade, né? Não se debruçam, não se dedicam ao estudo dessas leis, né? E acabam fazendo aquilo que todo materialista faz. Cada um por si e Deus para todos, é o que todo mundo costuma utilizar. Gozar a vida até o máximo possível, né? Vamos gozar a vida, como se fazer o que as pessoas fazem realmente fosse gozar a vida, né? Eu não vejo nenhum gozo nisso, nenhuma delícia nisso, mas há pessoas que gostam. Se drogar, sexo fortuito, violência. Mas vai lá, cada um tem seu gosto, né? Questão 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Essa resposta é muito apropriada àquilo que a gente estava comentando. Certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Então, há aqueles que encarnam, como nós, são espíritos simples e ignorantes, e que buscam desde sempre, ou desde o começo, outros caminhos, né? Então, o caminho do mal, o caminho da violência, o caminho das coisas que nós conhecemos aqui na Terra, ele não é necessário para a evolução do espírito. Então, por que o nosso mundo é como é? Porque os espíritos são ignorantes. E a ignorância é que causa o mal, a ignorância é que causa o sofrimento. Sofremos muito mais por desconhecer as coisas do que por conhecê-las. Porque quem conhece sofre menos. Não é verdadeiro isso? Então, não há necessidade, certamente não. Pois sabeis que há os que desde o princípio tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os riscos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, ou seja, das sensações físicas. Tudo que é sensação física, ele se entrega e ele tem dinheiro, eu posso, e acabou a conversa. Fim de papo, né? Na década de 70, um sujeito me vai na Rolls-Royce, naquela época o carro era fabricado na Inglaterra, não sei se ainda é hoje, mas parece que foi vendido, né? Um sheik, lá, filho de um sheik, encomenda o Rolls-Royce é feito sob encomenda, né? E ele é personalizado para cada pessoa. Não existe, parece que não existe dois Rolls-Royce igual no mundo, né? Ele é feito para cada um, conforme a cor que o cara pede, acabamento que o cara pede, enfim. É personalizadíssimo, né, o carro. Ele me vai lá na Inglaterra e me encomenda um carro banhado a ouro. Banhado a ouro. Quer dizer, eu fico pensando, aí você pega, eu não vou citar o nome eu estava comentando com a Yara agora há pouco, não vou citar o nome do empresário, mas há empresários que muitas vezes saíram do zero, saíram do nada, são grandes empresários hoje em dia e se dedicam em tempo integral a trabalhar para poder dar emprego e criar riqueza.
Olha que diferença. O cara tem muita grana e joga o dinheiro fora com coisas fúteis. E o outro tem muita grana, esse que eu estou falando tem muito dinheiro, se eu citar o nome dele aqui, vocês vão identificar com facilidade, tem muito dinheiro, mas se dedica a trabalhar em tempo integral, dar emprego e criar riqueza para o país. Paga uma fortuna de imposto todo mês, todo ano. Uma fortuna. Olha a diferença da utilização do dinheiro, né? Mas será que é só o rico que utiliza mal? Não, o pobre utiliza pior ainda. O pobre utiliza mais mal o dinheiro do que o rico. Só que ele não comete os excessos que o rico comete pela falta de dinheiro. Porque se tivesse, você não tem dúvida, cometeria do mesmo jeito. Ou pior, talvez, né? E toda vez que alguém vai entrevistar alguém em fila de lotérica, mas se você ganhasse, você deixava de trabalhar agora. Primeira coisa que eu falo. Quer dizer, não é o dinheiro que está na mão do cara errado. É o cara errado que está com o dinheiro na mão. Né? Quer dizer, o cara tem o dinheiro, ele usa o dinheiro dessa maneira que ele está citando aqui. Né? Entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Não forçosamente. A Yara, quando nós estávamos na quarta-feira passada, durante o curso Fundamentos do Espiritismo, ela falou, mas e o amor? O amor não é um sentimento? Não, o amor não é um sentimento. Eu esqueci de falar isso para você. Eu pensei, mas eu não falei. O amor não é um sentimento, o amor é uma lei. A lei do amor, ela rege todo o universo. E ela rege tudo aquilo que é harmônico. Tudo aquilo que é equilíbrio, tudo aquilo que é verdadeiro, ou seja, a essência, a nobreza do sentimento é regida pela lei do amor. Então, pela lei do amor estabelecida pelo Criador, o espírito não precisa passar pelas tribulações que nós vivenciamos no nosso mundo. Nós vivenciamos as tribulações porque somos desequilibrados, porque somos imprudentes, porque somos egoístas, porque somos orgulhosos, porque somos, enfim, por todas essas coisas que nós conhecemos aqui nesse mundo. Mesmo nesse mundo, não há necessidade de viver da maneira como a maioria vive. Não há a menor necessidade. As pessoas se desentendem, como diziam os antigos, por me dar lá aquela palha. Qualquer coisinha é motivo para um desentendimento, para uma morte, para um assassinato, para um homicídio, para uma vingança, não é? Muito bem. Questão 262. Como pode um espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Resposta: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz com uma criança desde o berço. É claro que está se referindo aqui aos mundos primitivos, né? Onde o espírito tem muito pouco discernimento. Quer dizer, à medida em que essa inteligência ela é desenvolvida, porque é mais importante a inteligência do que a moralidade, nesse caso, que a moralidade, através da inteligência, o homem atinge a condição de discernir, né? De escolher entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bom para ele, o que não é bom para ele. Enfim, ele começa a separar o bom do ruim, né? Ele, à medida em que ele desenvolve, ele não precisa mais de que ninguém lhe supra essa necessidade. Ele sabe o que ele precisa. Ele desencarna e ele se dá conta. Estou vendo tanta gente bem, tanta gente feliz, tanta gente equilibrada, sorrindo. Eu não sei se lá tem sorriso, né? Porque não tem boca, mas felicidade é uma coisa inerente do ser, né? E os seres são felizes. E por que eu não sou? Ele começa a fazer essa análise. Ninguém vai cobrar dele essa análise. Ninguém vai cobrar que ele se dedique a fazer isso. A própria circunstância, né? O próprio sofrimento, o próprio desequilíbrio, o próprio... enfim, tudo aquilo que resume a vida de um espírito que sofre depois que desencarna, vai obrigá-lo a
se dedicaram a isso. Eu quero saber por quê. Né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Né? Porque o homem de bom senso faz isso. Né? Eu estou sofrendo, então eu quero saber se existe a possibilidade, de alguma maneira, de mudar essa situação. E acaba se dedicando a isso, mesmo encarnado, né? Há espíritos que se dedicam a isso. Se dedicam a mudar a sua situação. Por exemplo, uma pessoa viciada em álcool, por exemplo. Chega um momento, é tão penosa a situação do sujeito, é tão difícil, faz sofrer tanto a pessoa, né? Que ele acaba, num determinado momento, no momento de lucidez, falando, não, eu quero mudar isso. Eu quero acabar com essa situação. E se interna, tá? Para uma recuperação, para uma desintoxicação, e muitos acabam mudando radicalmente de vida. Eu conheço meu tio, chamava ele de tio, não era tio, chamava por consideração, e a última vez que eu encontrei com ele, antes dele desencarnar, ele estava completando 50 anos de abstinência. 50 anos. E era um homem que bebia tudo e mal pouco. Chutava com as duas e matava no peito, ele tomava todas. Eu conheci o tio Zé, era criança, me lembro dele, eu tinha 5, 6 anos de idade. Tio Zé era eletricista, no tempo que eletricista ganhava muito bem, ganha até hoje muito bem, né? Vive bem, sabendo usar o dinheiro, vive muito bem. Mas o tio Zé ganhou muito dinheiro, e os filhos passavam fome. Porque todo o dinheiro que ele fazia, ele jogava no bar, era jogo, bebida, esse tipo de coisa. E a última vez que eu encontrei com o tio Zé, ele fazia 50 anos de abstinência. Ele não tomava Guaraná, porque Guaraná lembrava champanhe. Imaginem vocês. O Guaraná lembrava champanhe. Quando eu estava com o nervo inflamado da perna, eu arrumei uma faxineira por um tempo. Se eu tinha suco de uva, ela falava, não toma, porque eu fui alcoólatra e ninguém para mim. Ela só tomava outro suco, se fosse suco de uva. Não tomava. Tá vendo? O tio falava assim, o tio Zé falava assim, eu continuo sendo alcoólatra, eu só não bebo. Olha o grau, né? O grau do vício de uma pessoa como essa. Há tanta compulsividade no vício que o cara se reconhece viciado, mesmo não usando a droga, ele se reconhece viciado. O Orlando fez uma pergunta aqui, diz assim, o espírito pode aprender sem passar por todas as experiências? Não, aprender não, Orlando. O Vinícius, quem fez a pergunta, não sei. Né? Ele aprende passando pelas experiências. O que ele pode é vivenciar bem as experiências. Ele não precisa necessariamente vivenciar mal as experiências. Mas acontece que por ele ter livre-arbítrio, por ele poder decidir aquilo que ele quer fazer ou não com as suas experiências, é que ele acaba tomando, muitas vezes, o caminho equivocado. Né? Por isso a gente costuma dizer, não tem nada certo nem nada errado. É tudo experiência. Né? Experiência que leva o espírito a adquirir, a acumular conhecimento. Agora, nós podemos, entre dois caminhos, decidir por um deles. Né? Há momentos na vida que a gente está em verdadeiras bifurcações morais. Né? Você pode decidir pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda, tanto faz. Né? Um dos dois caminhos é bom, o outro não. E muitas vezes, por uma questão de facilidade, uma questão de comodidade, uma questão de, enfim, de escolher aquilo que é mais cômodo para o espírito, ele decide pelo caminho equivocado. A verdade é essa. Como é que a gente pode entender que um cara que viveu, como o nosso presidente, 28 anos no meio de quem rouba sistematicamente o país e não se corrompeu? É um exemplo a ser dado, ou não? É um exemplo a ser dado. Né? Que todos eles se corromperam, todos, inclusive gente que está no governo dele. Veio lá público declarar, eu peguei sim, estou devolvendo o dinheiro. Peço perdão, peço desculpas. É um direito do cara também, né? Assumir o erro e corrigir o erro. Né? Mas 28 anos dentro do parlamento, num parlamento totalmente corrupto e corrompido, o sujeito não se corromper. Aqui a gente deve isso. Ele é um anjo no meio do demônio? Não. Ele simplesmente decidiu não se corromper. Uma decisão do espírito, uma decisão, uma deliberação. Ele tomou a decisão de não meter a mão em dinheiro alheio. Aí você pega o presidente da Câmara do Brasil,
Ele decide aumentar em 2 bilhões a verba de financiamento de campanha política. Mais 2 bilhões, já é 1 bilhão e 700, tem que aumentar para 3 bilhões e 700. Isso está tudo normal, é isso mesmo. Tem que fazer mesmo. Ele falou, foi a declaração dele, não é minha. Mas vamos comparar esses dois homens. Um disse assim, não, mas isso é lei, não posso fazer isso. Está tudo legal, está tudo certo. O outro poderia dizer a mesma coisa, não, mas está todo mundo pegando, eu vou pegar também, qual o problema? Não é? Agora, existem coisas que são legais, mas não são morais. É aí que mora o nosso perigo. É nesse momento que mora o nosso problema. Né? Porque a gente pode agir legalmente, mas imoralmente. Não é? E você pode agir pelo caminho correto, embora a lei te facilite, te faculte determinados favorecimentos, determinadas facilidades, que você pode não adotar. Não quero isso para mim, tá acabado. Quem que vai se adiantar mais? O que age imoralmente ou o que age de maneira correta? Evidente. É evidente que aquele que decide pelo caminho bom, pelo caminho correto, pelo caminho da lealdade, pelo caminho da honestidade, ele vai progredir com muito mais facilidade. Você não tem a dúvida quanto a isso. Evidente? Deus não pode premiar aquele que rouba. Deus não pode premiar aquele que corrompe. Deus não pode premiar aquele que usurpa, né? O outro, que engana, que trai a confiança do seu próximo. Evidente? Uma coisa no meu trabalho, existem pessoas que têm a mesma doença, um todo se adaptar do outro não. Eu fico imaginando, eu fiz cirurgia das mãos, na primeira cirurgia vai ter para mim que adaptar. Ninguém sabe, eu tenho muita coisa ainda para eu quero ser útil à sociedade, não só à sociedade, comigo mesmo, porque eu sou boa, né? Mas eu vejo uma necessidade. Infelizmente, eu tomo como um pequeno daquilo que eu vivo. O que eu vivo, o que eu vejo, imagina fora do que eu estou falando. Pessoas com a mesma doença que a questão apenas no paliativo, na cirurgia, continuar e resolver ficar inerte. Não faz nada, e mesmo assim recebe os mesmos direitos que o outro. Uma questão de princípio. Né? Por que o conhecimento tem uma influência muito grande nisso tudo? E quando o espírito, encarnado ou desencarnado, conhece o princípio da lei de causa e consequência, ele procura agir para minimizar a ação dessa lei de forma a pesar no seu sofrimento. Porque, não, Jesus falou isso, não saireis daí antes de pagar o último centavo, o último centavo. É disso que ele estava falando. Nossa, você é boa, imagina se fosse Eu não sou você. Evidente? Eu acho, não tenho certeza que é evidente. Hoje eu estava passando um pouco na televisão ligada. No programa, a mulher, a Fátima trouxe um rapaz, que ele está desempregado. Faz uma semana ele faz bico, né, vendendo bala no ônibus e trabalha de chapeiro à noite numa lanchonete. Ele tinha, há uma semana atrás, ele tinha dinheiro para pagar a escola da criança, para 100 e pouco da filha, foi roubado essa semana, ontem. Ele vendendo bala, a mulher entregou o dinheiro dobrado, ele deu o bala, depois ele foi que era uma de 100, ela achou que era de 2. Ele estava procurando na internet, a mulher com cabelo curto, ruivo e uma tatuagem na mão. Aí a mulher, a Fátima Bernardes trouxe ele no programa, porque quem sabe a gente encontra a pessoa, porque muita gente falou para ele, mas você é bobo, você foi roubado, fica com o dinheiro dele. Ela falou, do mesmo jeito que os 400 fez falta para mim, o 100 está fazendo falta para ela. É isso mesmo. A Fátima falou, é uma coisa que tinha que ser normal, e não... É o normal, não, mas é o normal, não é virtude. Mas ela quis dizer, seria o normal todo mundo ser assim. Exatamente, mas é o normal. É mesmo, é o normal. Não é virtude. Não, honestidade não é virtude. Né? Eu estou citando aqui o caso do nosso presidente, o caso do Rodrigo Maia, né? Mas honestidade não é virtude, não. Certeza que qualquer pessoa honesta, você perguntar se ele é um virtuoso, fala, não, sobretudo não, apenas como dever.
Apenas cumpro a minha obrigação. É isso mesmo. É evidente que é isso mesmo. E é isso mesmo. Não é? É que acaba se subvertendo o valor dessas coisas, porque a maioria age da forma que é anormal e que acaba passando a ser normal porque a maioria faz. Jesus, na sua época, disse para um seguidor dele: que te importa o teu irmão? Vem tu e segue-me. Não importa o que o outro está fazendo, o problema é dele. Deixa ele. Além de causa e consequência, vai cobrar dele, não de você. Então, cada um segundo as suas obras. Vamos lá. De onde que eu estava? Na resposta da 259, é isso? 262. 262? Opa, tá certo. Me perdi mesmo. Resposta da 262? Tá bem. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe, pouco a pouco, a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Aqui, essa afirmação aqui, ela traz uma informação importantíssima para nós. Porque é assim mesmo, quando a gente está em estado de erraticidade, sem corpo físico, os espíritos nos aconselham. Você quer passar por tal experiência? Tem certeza? Vai acontecer assim, vai acontecer assado. Você já pensou direito nisso? É assim que os adultos fazem com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A mesma coisa os espíritos fazem com a gente. E procuram nos orientar para que nós possamos elaborar a melhor encarnação possível, aquela que vai ser mais exitosa. Talvez não a melhor em si, mas aquela que vai estar dentro das nossas possibilidades de vencer, né? De sair daquela encarnação exitoso. E eles arrematam: é a isso que podemos chamar a queda do homem. 262A. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não precipita a expiação. O que você acha que os espíritos responderam exatamente para Kardec nesta primeira parte da resposta? Chuta, Glaucia. Eu acho que o espírito tem que estar preparado para cumprir essa expiação. Porque a gente sabe, aquilo eu não vou conseguir, então é o que eu imagino. Não, você não precisa imaginar, você falou certinho, é isso mesmo. Deus sabe esperar. Esperar o quê? Que a gente esteja pronto. Que você esteja pronto. Né? É a mesma coisa que a gente pegar uma criança, né, sem saber nadar, e sem boia, sem nada, e jogar em alto mar. Será que um pai, conscientemente, faria isso com uma criança? Evidentemente que não. Né? O Criador é a mesma coisa, quer dizer, muito mais do que isso é o Criador. Né? Ele vai dar ao Espírito, permitir ao Espírito que vivencie determinadas provas, né, ásperas, difíceis na sua encarnação, quando ele estiver preparado para aquilo, ou seja, quando houver possibilidade de vitória do Espírito. Né? Então, não existe a imposição, a punição. Não existe isso. Né? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Evidente,
O cara renitente no mal, renitente no mal, renitente no mal, renitente no mal, reencarna, recebe oportunidade, não aproveita. Outra oportunidade, não aproveita, faz pior. Outra oportunidade, não aproveita. Chega um momento, amigo, você vai reencarnar tetraplégico, velho. Mudo, cego, paraplégico. Você vai reencarnar de alguma maneira para dificultar. Estou falando que todas as pessoas que têm essa deficiência, que eu sei, são assim. Mas estou dizendo que vai reencarnar de tal forma que não seja possível a ele externar a sua maneira rude de ser. Vai passar uma vida inteira, e eu já me deparei com espíritos assim, você chega perto, você se aproxima, tenta tocar, ele te repele. Você sente a raiva, você sente o sentimento de raiva que ele tem, que ele guarda dentro dele, embora o corpo dele não permita que ele externe aquele sentimento. É impressionante. Então, é um espírito que está detido, essa é a palavra. Todos nós estamos, de certa forma. Mas é um espírito que está detido no corpo, a fim de que ele possa mudar a sua maneira de pensar. Né? A fim de que ele possa mudar a sua maneira de agir no futuro. Não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Para nós encerrarmos, a 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Resposta: não. Muitos creem na eternidade das penas. E como já foi visto, e como já vos foi dito, isso é um castigo. Né? Tem cara que desencarna, eu errei tanto que eu vou para o inferno, né? Eu estou no inferno, e o cara acredita nisso mesmo. Você vai passar muito tempo nessa situação, achando que está sofrendo mesmo, que está no inferno mesmo e tal, até ele se tocar que não é nada disso. Né? É uma medida, vamos dizer assim, até certo ponto usada pelo Criador para ensinar o espírito. É didático, né? O espírito tem que aprender de alguma maneira. Ele vai vivenciar aquilo que ele pensa, até que chega no final e fala: não, pode estar errado, não é nada disso não. Né? Dá para mudar essa situação. E toma a decisão de mudar. Vamos anotar aqui a 264, com a data de hoje. Hoje é dia 15/7/19. Para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Muito bem. Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.